Creia nas verdades bíblicas do Senhor Jesus Cristo. Parte 1, dia 28 de setembro de 2023. Dizendo ele estas palavras, muitos creram nele. Então disse Jesus aos judeus que criam nele: se permaneceres a minha palavra, então sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 30, 32. Nosso Senhor, nesta ocasião, estava cercado por inimigos. Não devemos nos surpreender se o mesmo acontecer conosco ao declarar o Evangelho. Nosso Senhor continuou pregando do mesmo jeito, e ele não ocultou a verdade, censurável por causa da oposição. Digamos, antes que ele o expôs com maior ousadia e decisão quando cercado por seus inimigos. Quanto mais ele se opunha, mais ele testemunhava. O Senhor Jesus também disse aos pecadores contraditórios que chegaria o dia em que os caluniadores seriam convencidos. Observe como ele disse: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo. Inimigos da cruz podem se divertir agora, mas um dia eles serão convencidos de sua conversão ou de sua confusão. Esperemos que muitos vejam a verdade antes de morrer, cedo o suficiente para buscar e encontrar um Salvador. Mas muitos, nos dias de Nosso Senhor, que o descobriram após sua elevação na cruz e sua elevação da sepultura, tiveram seu conhecimento tristemente tarde, pois nesse meio tempo eles crucificaram o Senhor da glória. Ah, quanto pecado vem da fé adiada! Um número muito maior desses judeus foi convencido em suas mentes tarde demais, pois quando eles foram levados a sentir, pelas circunstâncias concomitantes de sua crucificação e ressurreição, que ele realmente era o Filho de Deus, eles ainda perseveraram em rebelião e afundaram na rejeição obstinada de suas reivindicações. Sobre tais, seu sangue descansou para sua condenação eterna. Inimigos, vocês podem se revoltar por um pouco de tempo, mas seu tempo é curto. Chegará a hora em que você contemplará, se maravilhará e perecerá. Oro para que sua incredulidade acabe por ser convencido nesta vida e levado ao arrependimento. Mas se não for assim, você certamente ficará envergonhado e confundido no dia que o Senhor vier em sua glória, e em vão suplicará que as montanhas caiam sobre você e o escondam de sua face, e afunde na rejeição obstinada de suas reivindicações. Sobre tais, seu sangue descansou para a sua condenação eterna. Inimigos da cruz devem ser convencidos mesmo agora. O Salvador dá a entender isso quando acrescenta: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou sozinho, porque sempre faço o que lhe agrada. O caráter de Jesus deveria ter convencido os judeus de sua missão. Sua evidente obediência a Deus e a igualmente evidente testemunho de Deus para ele os teriam levado a ver seu messianismo, se não tivessem cegados pelo preconceito e orgulho. Qualquer homem e mulheres sinceros nos dias atuais que estuda a vida de Cristo e observa seu caráter único, deve estar convencido de que ele é o Filho de Deus e deve acreditar nele. Mas, amados, embora o Salvador estivesse cercado de opositores e tivesse tanto que suportar por causa de sua ignorância e malícia, suas controvérsias com eles não foram sem efeitos esperançosos, pois nosso texto nos informa: enquanto ele falava essas palavras, muitos acreditaram nele. Embora possamos estar cercados de oposição geral e virulenta,
ainda assim haverá frutos da pregação da verdade. A palavra do Senhor não voltará para ele vazia. Ela prosperará naquilo que Deus a enviou. Podemos esperar que não apenas alguns, mas muitos aceitarão o testemunho sagrado, pois vemos que, mesmo em meio a uma disputa extremamente acalorada, aconteceu que, dizendo ele essas palavras, muitos creram nele. Esses crentes não eram todos do mesmo tipo, e sobre esse fato eu devo ampliar neste começo de meu estudo. Que fique como nossa primeira observação sobre o texto. Nosso Senhor tinha diferentes tipos de crentes a abundar. Evidentemente, havia dois tipos de crentes que podem ser apresentados a você pelas diferentes expressões usadas na versão revisada. Lemos no versículo 30, muitos creram nele. E então, no versículo 31, lemos sobre aqueles judeus que acreditaram nele. Marque a distinção entre acreditou nele e tinha acreditado nele. É uma expressão singular também. Aqueles judeus que acreditaram nele. Eles ainda eram judeus quanto à sua crença e conexões tradicionais. Judeus antes de tudo, seja o que for em relação ao seu judaísmo. A omissão da palavra on ou in é feliz, porque é exatamente preciso e ajuda a trazer uma distinção importante, ao mesmo tempo em que aplica o que parece tão estranho, que aqueles que acreditaram nele deveriam quase imediatamente depois acusá-lo de ser samaritano e ter um demônio, e deveriam até pegar pedras para apedrejá-lo. Havia dois tipos de crente, e sobre eles falarei um pouco. O primeiro acreditou nele. Esses são do tipo certo. O que é acreditar em Cristo? Significa não apenas aceitar o que ele diz como verdadeiro e acreditar que ele é o Messias, é o Filho de Deus, mas confiar nele com confiança. Crer nele e tomá-lo como fundamento de nossas esperanças, como nosso Salvador, de quem dependemos para a salvação. Quando acreditamos nele ou sobre ele, nós o aceitamos como Deus o apresenta e fazemos uso dele, confiando nele para fazer por nós o que Deus o designou para fazer. Essa confiança em Jesus é a fé salvadora. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Acreditar nele pode ser uma coisa muito diferente de acreditar nele. Tal crença pode ficar muito aquém da fé salvadora. Acreditar nele significa entregar-se a ele de todo o coração e segui-lo como o caminho, a verdade e a vida para você. Rejeitando todas as confidências rivais, o coração se apoia em Jesus com todo o seu peso e deixa com ele todos os seus fardos. Acreditando nele, depositamos todas as nossas preocupações para o tempo e para a eternidade em suas mãos. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.